Hebreus. Hebreus capítulo 2, vamos ler aí o versículo 1. Versículo 1. Diz assim o apóstolo, o primeiro conselho dele: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ok, então esse é o primeiro conselho. E que conselho? E que conselho vale? O conselho dele é para que nós nos apeguemos e que seja um apego com firmeza às verdades sagradas, às verdades ouvidas, e que delas jamais nunca nós venhamos a abandonar, deixá-las de lado. Sabe, esse é um conselho que parece um conselho, parece um verso tanto quanto simples, parece um tanto quanto algo repetitivo, mas ele é de um grande significado quando nós o trazemos para a atualidade, para os dias que nós vivemos. Quando nós temos hoje uma geração não só de cristãos, como no mundo todo, quando nós temos pessoas que estão baseando mais as suas ideologias, os seus ideais, os seus valores, naquilo que é falado na filosofia, naquilo que é falado nos bancos da universidade, naquilo que é falado no mundo da política, naquilo que é falado numa porção de lugares. E sabe, é triste a gente dizer isso, mas nunca jamais nós tivemos na história da Igreja Adventista do sétimo dia, geral como um todo, um povo tão analfabeto da Bíblia como hoje. Adventistas, irmãos adventistas do sétimo dia, nunca jamais tivemos um povo tão analfabeto da Bíblia. Irmãos que sabem tudo, não sou contra o Novo Tempo, mas é irmãos que sabem tudo de cantores da Novo Tempo, mas ele não sabe quase que nada da Bíblia. E aí irmãos que vão no banco de universidade, ele ouve o professor e depois ele fica querendo contrastar, querendo colocar em duelo o que o professor diz contra aquilo que a Bíblia ela diz. Irmãos que aprendem alguma coisa nas internet da vida, que ouvem alguma coisa em roda de amigos e querem agora contrastar com a Bíblia. Ei, mas lá o meu professor disse isso, mas eu li isso na internet. A pergunta é: o que é que diz de fato a Bíblia, a palavra de Deus? Você tem alguma dúvida de que a Bíblia de fato ela é a palavra de Deus? Você tem dúvida de que de fato ali é Deus falando contigo? De que é um recado direto de Deus para a sua vida? Você tem essa dúvida? Eu sou de um tempo, na Igreja Adventista do sétimo dia, que quando alguém se batizava, que ele saía da igreja, ele ia para uma mesa de bar, ele ia para qualquer antro terrível da promiscuidade da vida, mas ele não ia para nenhuma outra igreja cristã, porque ele sabia que a verdade, como completa na palavra de Deus, ele encontrava aqui. Mas hoje é comum você encontrar irmãos nossos que não têm uma firmeza na palavra de Deus. Você encontrar famílias onde tudo aquilo que ela vive, todos os ideais, valores que ela adota, são ideais e valores que eles vão ouvindo de repente de youtuber, eles vão ouvindo de qualquer outro lugar, menos aquilo que a palavra de Deus ela diz. E aí hoje nós temos irmãos adventistas, por exemplo, que eles não sabem defender por quê? Por que tu guarda o sábado? Por que tu guarda o sábado de pôr do sol ao pôr do sol? Ah, mas é porque é assim. Não, mas as pessoas elas querem uma base. Por quê? Mostra por quê. Por que vocês acreditam numa profecia de 2.300 tardes e manhãs? Por que vocês acreditam nesse tal de Daniel 7, Daniel 8, esses negócios, tudo que são proféticos? Como vocês acreditam? Por que vocês dão datas para isso? Por que vocês acreditam que o milênio é depois da volta de Jesus e não a volta de Jesus depois de um milênio? Porque a maioria de outras igrejas cristãs acreditam assim. E por que nós adventistas acreditamos de forma diferente deles? Você sabe defender? Você sabe dizer o porquê? Para você saber defender isso, falar isso, você precisa cuca no lance. Você precisa ir à Bíblia. Você precisa ter a Bíblia como seu livro de cabeceira.
Você precisa ser um estudante assíduo da Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia do que revista em quadrinho. Você precisa ler mais a Bíblia do que estar assistindo o culto ao diabo, que é a novela. Você precisa ter mais contato com a Bíblia. Você precisa ser mais íntimo da Bíblia do que íntimo de Alessandra Samadelo, do que Daniel Littke, do que Rafaela Pinho. Você precisa ser mais íntimo da Bíblia do que desse tipo de pessoas. Porque assim como eu, eles também são pecadores. Tem irmãos que sabem de tudo da vida de pastores, da vida de cantores, mas da Bíblia sabem bem pouco. Bem pouco. Então, em nome de Jesus, sigamos o conselho de Paulo. E para as famílias eu digo: vão à Bíblia. Façam da Bíblia um manual de instrução no casamento de vocês. Sigam aquilo que a Bíblia fala a respeito de alimentação para a família. Sigam a Bíblia com relação àquilo que ela fala sobre recreação. Sigam os conselhos da Bíblia quanto àquilo que ela fala sobre relacionamento entre vocês, relacionamento com o semelhante, e o casamento será muito melhor. Muito melhor. Então Paulo, ele dá sabiamente esse conselho para nós, nos apegarmos à palavra de Deus. Uma outra coisa que eu acho lindo aqui em Paulo aos Hebreus é o capítulo 9. Vamos aí ao capítulo 9 de Hebreus. Capítulo 9, vamos ler o último versículo do capítulo 9, versículo 28, verso 28. O apóstolo, ele diz: assim também Cristo, versículo 28 do capítulo 9, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de quantos? Repita essa expressão: os pecados de quantos? Interessante isso. Diz que ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse verso, ele é cheio de verdades teológicas profundas. Cheio. Além dele falar da primeira e segunda vinda de Jesus Cristo, e ele deixa isso claro, e ele fala de que a primeira vinda de Jesus, quando ele veio agora e ele morreu por nós na cruz do Calvário, confirmando ou reabrindo ou construindo uma ponte nesse muro de separação que existia entre nós, a humanidade pecadora, e Deus. E ele veio então fazer essa construção, esse resgate de nós seres humanos. E então Jesus veio, diz Paulo, e ele se ofereceu para tirar o pecado de quantos? Vai ficar, ele não veio para tirar o pecado de todos. Jesus, ele veio para morrer por todos, mas para tirar o pecado, ele não tira o pecado de todos. É isso que Paulo está dizendo, e é isso que a Bíblia confirma. Eu vou explicar isso melhor. Depois, Paulo, ele fala da segunda vinda de Jesus. E por isso que aqui é importante a palavra de Deus, a Bíblia, nos apegarmos à palavra de Deus, estarmos firmados na palavra de Deus, para que estejamos prontos, firmes, para a segunda vinda do Senhor. E ele diz que quando ele aparecer a segunda vez, ele agora vem sem pecado, porque a primeira vez ele tomou sobre ele os pecados dos filhos de Deus. E aqui existe uma diferença entre filho de Deus e criatura de Deus. Eu me lembro claramente, como se fosse hoje, que eu já falei, expliquei isso aqui mais de uma vez. Criatura de Deus, toda a humanidade é criatura de Deus. Agora, filho de Deus são aqueles que o ouvem, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador da sua vida. Esses são filhos de Deus. Então Jesus morreu por toda a humanidade, disposto a tirar, a salvar a todos quantos quisessem. Mas nem todos, ele sabia disso, que nem todos o aceitariam. Nem todos o iriam aceitar como Senhor e Salvador pessoal. E aí, claro que a sua morte, ele tomou os meus pecados, a condenação que existia sobre mim, porque a Bíblia diz, Paulo, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, o meu pecado, ele clama pela morte. E nós estudamos ontem, na lição da escola sabatina, de que a palavra juízo, ela é duas coisas, envolve duas coisas. Envolve condenação e envolve vindicação do caráter e da justiça de Deus.
E aí então, o pecado que há em mim, ele clama pela morte, ele pedia a morte. E Jesus, ele decidiu tomar essa morte sobre ele. Decidiu levar os meus pecados, os pecados daqueles que o aceitam, para que eles então pudessem ser livres da condenação eterna e pudessem então ser salvos. Pastor, e os outros que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador? O que é que vai ser do pecado deles? Aí agora entra uma segunda parte do verso que diz que quando ele aparecer a segunda vez, ele agora vem sem pecados. Porque quando Jesus aparecer a segunda vez, Jesus ele terá encerrado no céu o juízo investigativo já. A porta da graça estará fechada. E o pecado e aqueles que participaram, que foram julgados no juízo investigativo, terão sido quem? Terão sido salvos, os filhos de Deus. Pedro, ele diz no capítulo 4, no verso 17 da primeira epístola de Pedro, que o juízo de Deus, ele começa por quem? Pela casa de Deus, pelos filhos de Deus. E o juízo de Deus, ele é dividido em 3 partes. Qual parte? Juízo investigativo, que começou quando? 1844. E vai até quando? Vai até o selamento próximo, antes de fechar a porta da graça. Depois vem a segunda fase do juízo de Deus, que é o quê? Juízo comprovativo ou juízo milenial, que vai acontecer aonde? No céu, enquanto a terra vai estar destruída. Depois dos 1000 anos no céu, acontece a terceira fase do juízo de Deus, que é o juízo executivo, que é para o final, a erradicação final do pecado e dos pecadeiros. Os pecadeiros são aqueles que eram pecadores não arrependidos, pecados que amavam o pecado e não o abandonaram. E esses então serão extirpados, serão mortos para sempre. E aí essa terra será feita nova, e aqui será o lar etênico, ou o lar eterno de todos os salvos. Amém. O lar de todos os salvos. Então isso é o juízo de Deus. E que Jesus, quando ele vier, ele vai vir sem os pecados. Mas os pecados de quem? Daqueles que no juízo investigativo foram analisados e foram declarados salvos. Eles foram declarados como que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Eles agora, os seus pecados foram apagados no livro dos céus, o seu nome permanece no livro da vida do Cordeiro. E agora Jesus já não traz mais o pecado deles. Jesus agora vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para os resgatar e o levar para o juízo, para o milênio celestial. E os ímpios? Os pecados dos ímpios, Jesus vai carregar para sempre? Não. O livro de Ezequiel, capítulo 33, capítulo 18, desculpa. No livro de Ezequiel, capítulo 18, ali é bem claro o profeta dizer que aquele que cometeu o pecado e que morreu no seu pecado não teve a redenção. O seu pecado ele volta para si e ele vai pagar pelos seus pecados. Quando? Após o milênio. Por isso que nós temos de uma forma bem clara no Apocalipse que durante o juízo executivo uns vão queimar mais do que outros. Mais do que outros. Então é mais ou menos assim que a Bíblia diz que funciona. Eu sou um ímpio. Eu me converti. Um exemplo, eu me batizei, aceitei o Evangelho, pedi perdão, os meus pecados foram perdoados. E isso foi anotado no livro dos céus. Por isso que diz que há um juízo investigativo celestial, porque há registros do céu de atos bons e atos maus, além do livro da vida do Cordeiro, onde tem o nome de todos aqueles que são filhos de Deus. Então eu aceitei, eu me converti, o meu nome foi escrito lá, os meus pecados eles foram como que apagados, mas sei lá, pelo meio do caminho eu me perverti, voltei à prática da velha vida, abandonei, reneguei o meu Senhor, o deixei de lado, voltei para o mundão, voltei para as práticas perversas do mundo, morri longe de Deus, abandonei a palavra do Senhor. E a Bíblia diz agora que quando eu ressuscitar no juízo investigativo, aqueles pecados que eu tinha antes confessado, Jesus já não os leva mais, eles retornam para a minha vida, e por eles eu vou pagar, por eles eu irei ser queimado. No livro de Ezequiel, capítulo 18, que eu deixo como uma lição de casa para vocês. Tá? Depois disso, depois dessa verdade, por que eu disse tudo isso?
porque agora nós vamos para o capítulo 10. E eu queria dizer umas